Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos falar sobre o ser humano, vamos falar sobre inteligência emocional e estamos recebendo aqui uma visita ilustre, uma palestrante internacional, uma pessoa que passa pelo mundo inteiro, apesar de ser radicada na Bélgica, né? Exatamente. Nossa amiga Sherla Oliveira, mestre e mentora. Seja muito bem-vinda, viu, Sherla? Obrigada. É um prazer enorme recebê-la. Me diga uma coisa, você administra muito essa questão e fala muito dessa questão de inteligência emocional, gestão de conflitos, tanto nas empresas quanto conflitos internos, né, do ser humano. Fala um pouquinho do seu trabalho. Então, nós criamos a empresa Objetiva Plenitude e lá na Bélgica eu tenho desenvolvido esse trabalho para desenvolver com as pessoas a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Hoje em dia o ser humano está um pouco conectado a tudo, menos a si mesmo. Conectado externamente. Exatamente. E a inteligência emocional convida o indivíduo a se conectar a si mesmo, a se conectar às suas emoções. Pois Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele diz que uma pessoa dotada de inteligência intelectual, mas que não tem inteligência emocional, não será uma pessoa bem-sucedida na vida. Então, a inteligência emocional é saber identificar as suas emoções e lidar com elas, transformar as emoções desagradáveis em emoções agradáveis. Positivo, né? Exatamente. E quando desenvolvemos a inteligência emocional, seremos pessoas mais empáticas, estaremos mais conectados às emoções das outras pessoas também. E nós estávamos conversando aqui, antes de começar o programa, né? Você me falou que existem 3 fases, né? A pessoa toma conhecimento, tem um momento da reação, e depois tem o terceiro momento, que é o mais evoluído, é aquele que chega no cérebro, né? Exatamente. Essa é a teoria do cérebro triúnico, de MacLean, né? Então, o cérebro triúnico, ele diz que o cérebro do ser humano é o produto da evolução do ser humano. Quer dizer que tem três andares. O cérebro réptil, o cérebro límbico e o neocórtex, que é para o nosso cérebro intelectual, por onde raciocinamos, né? E quando deixamos o cérebro réptil tomar de conta... Réptil é o que fica embaixo. Exatamente. É o cérebro da impulsividade. Atos compulsivos, onde... Que normalmente são besteiras que a gente faz, né? Exatamente. Mas esse cérebro, ele protegeu a espécie humana, né? Do perigo. O problema é que quando a gente deixa ele tomar de conta de tudo, o intelecto não vai se conectar ao réptil. Então, não chega ao intelecto. Exatamente. A informação, ela não vai passar. Então, se ela não passa, a pessoa é naquele momento de raiva, de fúria, de estupidez emocional. Ele faz bobagem. Exatamente. É nesse momento que as pessoas matam. É nesse momento que as pessoas vão agredir. Quer dizer, elas ficam naquela fase... Exatamente, ela fica aqui. E essa técnica, esse método é mesmo explicado às crianças, porque é fácil entender que se o intelecto não estiver conectado ao réptil, não vai ter conexão e a gente vai ter comportamentos inadequados. Você vê como é interessante. Então, quer dizer, o que nós temos que fazer? Aconteceu alguma coisa externamente, aquilo causa um impacto na gente. Exatamente. No primeiro momento você tem a impulsividade, que é o réptil. Exatamente. O segundo momento você tem... O outro momento são o límbico, o cérebro límbico, é o cérebro da memória, o cérebro do aprendizado. Se, por exemplo, o senhor vier e me der um empurrão, eu aprendi, o meu límbico aprendeu, que quando alguém me dá um empurrão, ele está me agredindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agredir também. Se eu não parar e conectar a mim mesmo e dizer, peraí, talvez ele me empurrou, mas não foi de propósito. Pode não ter sido isso. Aí, quando eu penso, quando eu fiz essa análise, foi lá no meu córtex, no meu neocórtex. Aí já subiu para o terceiro estágio. Exatamente, entendeu? Então, é por isso que temos que primeiro identificar, eu me senti agredida.
Então eu te pergunto, quer dizer que a gente atinge plenamente a inteligência emocional quando a gente deixa chegar até o terceiro estágio? A inteligência emocional é algo que se aprende, ela não é geneticamente introduzida no ser humano, né? Infelizmente, a educação, que seja aqui no Brasil, que seja na Bélgica, ela não dá ênfase à inteligência emocional. E, portanto... É no estudo do ser humano, né? Exatamente. E, portanto, é lá, desde pequenininho, que a gente ensina a criança a identificar suas emoções para poder administrá-las de uma maneira mais adequada. E administrar é bom o telespectador entender, né? Administrar não significa camuflar, não é jogar para debaixo do tapete. É saber transformar em positivo aquela reação que pode ser negativa. Exatamente, né? Exatamente. A primeira etapa da inteligência emocional é identificar. Depois, saber qual a mensagem que a emoção está trazendo ao meu consciente, né? Porque cada emoção, ela traz uma mensagem do nosso inconsciente. Como eu expliquei ainda agora, a tristeza, ela te traz uma mensagem que você perdeu algo e que você precisa de aceitar que você perdeu algo. É uma mensagem. A raiva traz a mensagem que você não foi bem compreendido, que você está precisando de compreensão. O medo é a necessidade de segurança, né? Então, quando a gente entende qual que é a necessidade que está por detrás da emoção, nós vamos poder melhor administrar a emoção. Perfeito. E vamos falar um pouquinho também daqui, né? Você parece que tem feito algumas palestras. Exatamente. Tem se estabelecido mais ali na Faculdade Fael, lá em Sobradinho, exatamente, né? Do meu amigo Márcio Portilho. Fomos convidados pela Faculdade Fael, demos uma palestra segunda-feira com o tema de evitar conflitos em ambiente de trabalho. E nessa palestra eu convidei os convidados a ir lá, onde eles tinham esquecido de ir há algum tempo. Dentro deles mesmo, né? Exatamente. Ah, que beleza. Hoje, nós vamos dar uma palestra para estudantes, porque com a minha profissão de professora, eu ajudo também os alunos a administrar as emoções, mas também de adaptar o método de estudo deles para que eles possam ter um aprendizado muito mais eficiente. Mas olha só, essa menina bonita que falou tanto da Bélgica, ela é brasileira. Exatamente. Conta um pouquinho sua história aqui, mas assim, tem que ser curto, porque a gente só tem mais 30 segundos. Vai lá, diga aí. Então, eu sou brasileira, mas há 14 anos eu moro na Bélgica. Terminei meus estudos de enfermagem lá, fiz mestrado em saúde pública, sou mestre, fiz licenciatura, sou professora e mentora na Bélgica e tenho minha família lá e de vez em quando venho ao Brasil. E aqui você é de qual estado? Eu sou de Brasília. Você é de Brasília mesmo, Eu sou de Brasília, né? exatamente. Mas não esqueça de dizer o mais importante da sua família, que você tem um piauiense na família. Exatamente. Não, a família é um pouco de piauiense, um pouco de Minas, então é aquela mistura então, danada. Não é para me gabar, não, sabe? Mas esse povo assim que tem um pé no Piauí é de uma inteligência. É uma inteligência emocional extraordinária. Mas olha, Sherla, eu quero te agradecer muito, entendeu? Você ter encontrado um tempinho para estar aqui conosco. Obrigada, né? eu é que agradeço. E o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, agora contando aqui com esse herói, né? Obrigado. Nosso amigo Franco, entendeu? Que é o organizador da solenidade em homenagem aos profissionais destaques da cidade em 2017. É o mérito profissional e o nome do troféu é uma grande homenagem a Ariomar da Luz Nogueira. Seja muito bem-vindo, viu, Franco? Muito obrigado.
Muito obrigado. Franco, me diga uma coisa, essa solenidade ela vai ser organizada pelo Rotary lá do Gama, né? Pelo Rotary Casa da Amizade do Gama, exatamente. Então, fale você, como é que vai ser isso? Aliás, olha aqui, ó, pessoal, tá aqui o troféu, viu? Pois então, vamos primeiramente falar do Rotary, é uma entidade internacional, Claro. que ela se preocupa, essa entidade se preocupa com a saúde, com a habitabilidade, com a educação e, sobretudo, que é o que nós vamos falar hoje, com o reconhecimento daquelas pessoas que produzem, desenvolvem, através das suas profissões, o desenvolvimento das suas cidades, das suas comunidades. E o Rotary tem essa preocupação de reconhecer aquelas pessoas que, de fato, faz por merecer pelo reconhecimento dos seus órgãos, das suas classes. E também, por tudo isso, é que o Rotary teve essa iniciativa de reconhecer esses profissionais. Esses profissionais, na verdade, nós não os indicamos. Quem indica são os seus próprios órgãos, as suas entidades, que aí trazem o nome para nós. O que perguntar como é que eles foram escolhidos, né? Exatamente. É um policial militar, um corpo de bombeiro, um servidor do SLU, dos Correios e Telégrafos, é uma pessoa da administração direta, da área de saúde, da área de educação. Mas tem um grupo que seleciona, né? Não, é o próprio órgão que seleciona. É o próprio órgão que encaminha para o Rotary. Exatamente. Nós comunicamos que nós vamos oferecer esse prêmio e nós gostaríamos que esse profissional, daquela unidade, daquela entidade, fosse representar a instituição e a profissão. Entendi. Então, nós não interferimos na escolha. Então, vou só dar um exemplo. Quando a gente vai em um hospital, na polícia, no Corpo de Bombeiro, no DETRAN, no SCT, no SLU, lá a chefia que escolhe esse profissional. Então, já vem o texto dizendo que essa pessoa está representando por merecimento, por destaque e por representar bem a cidade. É uma coisa que satisfaz a pessoa, né? Quer dizer, não tem nenhum ganho financeiro, mas tem um ganho inestimável, né? Que é o reconhecimento. É o reconhecimento. E o Rotary trabalha dentro dessa linha de reconhecer aquelas pessoas que produzem, que constroem, que faz a diferença, ou dentro do seu trabalho, ou se transformando isso em benefício para a sociedade. E nós estamos falando aqui, olha bem, o troféu muito bonito, né? Bonito. E muito representativo, né? Pois então, esse troféu, nós queríamos dar um destaque ao Gama. Então, tínhamos... Esse verde não é à toa. Não é à toa. E nós tínhamos um companheiro que, antes do falecimento dele, nós já tínhamos solicitado a autorização dele e daí, dias depois, ele veio a óbito, que é o arquiteto Ariomar da Luz Nogueira. Então, nós queríamos isso em vida, mas não foi assim que Deus permitiu, não quis, mas a família autorizou que nós colocássemos o nome dele e também um projeto dele, que é o Periquito. Pois é, exatamente. Eu ia chamar a atenção para aqueles que não são do Gama, né? Isso. Na verdade, esse troféu aqui, ele simboliza, né? A cidade do Gama, né? Verdade. Então, o verde simboliza o Gama também, né? O verde e o branco, né? Exatamente. São as cores que... Mas nós estamos falando. Quando é que vai ser? Olha, esse evento vai acontecer exatamente no dia 7 de abril, na nossa sede, ali na Avenida Comercial da quadra 25 do setor leste. E aí a gente está feliz. E que hora que vai ser? Vai ser às 20 horas, próxima Certo, sexta-feira. Próxima sexta-feira. E nós estamos felizes, principalmente nós queremos agradecer aos órgãos, às instituições que entenderam a nossa mensagem. Daí, por isso que a gente quer deixar esse agradecimento por entender isso e a gente vai contar com a participação desses homenageados nesse dia, não temos o nome deles aqui agora nesse momento, mas dia 7, se Deus quiser, nós estaremos lá fazendo uma linda festa para essas pessoas que serão homenageadas. E gostaríamos da sua presença lá nesse dia, lá contando com... Ô, Franco, mas eu ia acabar de lhe dizer que você está condenado a me aturar, porque eu vou. Pois não, e vai ser uma honra e um prazer. O Rotary vai estar de portas abertas para te receber, com certeza absoluta. Tá certo, olha, Franco, lhe agradeço muito obrigado. você ter encontrado um tempinho para estar aqui conosco. Muito obrigado, eu agradeço. E quero parabenizar você, ao Rotary, à cidade do Gama, né? Porque essa iniciativa é extraordinária. No bloco anterior, nós falávamos do ser humano. Né? E essa é uma iniciativa que toca as pessoas. E o Tribuna Livre volta
Já, já. Estamos de volta com Tribuna Livre e agora aqui no nosso bloco de comentar, nosso comentarista, meu amigo Leal. Gostei da profissão. Opinião. Gostei da profissão. Opinião do Leal. Essa é boa, né? Essa é boa, não é, Leal? Mas, Raimundo, falando de opinião, eu acho que, pelo menos eu me interesso muito e gosto de saber o que as pessoas pensam, tudo aquilo que está caminhando em volta da nossa vida, né? É verdade. E nossa vida é a cidade, é Brasília, né? Então, ontem eu recebi uma indagação, porque as pessoas estão curiosas com esse debate e às vezes sugerem para a gente trazer alguma coisa para conversar, para perguntar. Engraçado como as pessoas gostam, né, de dar sugestões. Eles querem saber. Aí, essa semana que passou, hoje nós estamos no sábado, né? Choveu bem. Pois é, rapaz. Onde é que está indo essa água, hein? Eu não sei. Eu acho que... Ou é uma conspiração contra o governo Hollenberg, que diz que vive de seca e a cidade chovendo todo dia? Choveu muito. Qual foi a pergunta que me passaram para que eu fizesse aqui? Algumas pessoas estão tentando, de novo, saber o que a ADASA vai informar, como é que está o nível dos reservatórios. E eles não estão recebendo essa informação, não estão conseguindo acessar. E quem me colocou isso, e hoje eu até vou testar de novo, quem sabe foi algum lapso no sistema de informação. Mas isso preocupa. O seguinte, se os níveis subiram, por que não é anunciado com a mesma alegria quando disse que estavam lá embaixo? Será que é para manter a cobrança da tal taxa agregada aí, porque está todo mundo atrás só de dinheiro? Pois é, aliás, essa taxa serviu para quê? Eu não sei. Porque se a taxa foi instituída, né, para resolver o problema, não estou entendendo mais nada, né? Quer dizer, só para dar dinheiro para esse governo que não sabe... Isso preocupa, né? É uma coisa que as pessoas estão agoniadas. Está chovendo. A gente está percebendo que... Eu observo pelo lago. E depois que eu comecei a me preocupar com esse problema hídrico, eu agora estou ficando até com uma paranoia, entendeu? Avaliando o que está acontecendo em termos de chuva. Eu acho que a maioria dos cidadãos. Mas olha só, ponto 1, nunca Brasília teve uma crise como essa. Ponto 2, por que chove constantemente em Brasília e a crise continua? Afinal de contas, será que não está chovendo nas nascentes lá? Eu acho que agora está chovendo em todo canto. Pois é, mas o governo, muito estranho esse silêncio. Mas vamos mudar um pouquinho, vamos deixar de tomar água, né, porque está em falta, e vamos falar de outra coisa. Parece que o governo agora está fazendo uma reforma no seu secretariado, né, mudou o secretário de Segurança, secretário de Justiça e secretário de Desenvolvimento Econômico, né? A saúde deve estar mil maravilhas, porque ele não muda nada, né? Olha, Raimundo, é outra coisa preocupante. A gente que, de uma forma ou de outra, participa do processo político, gosta, se interessa por isso, porque isso aí, quando está bem, reverte em benefício da sociedade, inclusive que a gente está inserido. Eu fico incomodado quando você percebe que hoje em dia, o que nós entendemos por política, podem até contestar, você não tem mais o equilíbrio da autoridade e da competência. Ou seja, quando você se incomoda com algum espaço, alguém politicamente que não lhe agrada, você substitui todos aqueles secretários ou pessoas de competência que estavam ali fazendo algum trabalho. Raimundo, eu lhe faço uma pergunta. Em que momento que nós vamos ter continuidade em algum projeto? Não vai ter, né? Raimundo, eu estive agora, não vou dizer o nome da autoridade maior, mas fui levar aquele projeto do Brasil, Ação Sem Dor. E a autoridade maior, que foi um ministro de Estado, conversou comigo quase 2 horas, ou seja, a agenda era dele. Ele se interessou pelo problema. E quando chegou ao final, eu não sei se eu o incomodei com o que eu falei, eu disse, ministro, o senhor me segurou aqui 2 horas, eu fico muito feliz, porque o problema é grave. Mas eu lhe faço agora uma colocação que me entristece. Quanto tempo o senhor vai ficar aqui na condição de ministro? E ele olhou para mim assim, e ficou me olhando, né? E disse, é verdade. Então, essa mudança rápida,
não dá É continuidade. prejudicial, né? Total, Quebra a porque continuidade. quando você tem um projeto, chega um outro que se desagrada do que você estava Não, fazendo. e no caso do GDF ainda é pior, porque você diz, quando você tem um projeto, sofre problema de continuidade. E quando não tem projeto, como é o caso do governo agora? Aí Não tem fica, projeto nenhum. o que me assusta é a ocupação só de espaço. Né? Você falou uma palavra aí que eu acho que é chave, sabe? É questão de autoridade. Léo, eu não sei se você tem percebido isso. Eu ando na cidade, ninguém respeita o governador. Pessoas, quando falam dele, falam muito mal. E parece que está alcançando a unanimidade, viu? Eu acho que a autoridade, ela não é imposta, não é? Não, ela tem que ser conquistada. A autoridade é uma coisa, é que nem um educador ou pai em relação ao filho. Ele querer impor autoridade sem ter alguns agregados, né? Que é o respeito, o exemplo, porque nós não somos perfeitos, nós erramos muito. Mas a gente tem que primeiro ter a humildade de saber escutar quando nós estamos errando. Aí, se a gente tem essa capacidade, Raimundo, você dá a volta por cima. Não se usa esse termo. Você dá a volta por cima. Né? Mas precisa dessas coisas. Infelizmente, o governador perdeu toda a credibilidade, né? E credibilidade é uma coisa fundamental para que você possa começar qualquer coisa, né? Bem, o Tribuna Livre volta já já. E aí nós vamos falar um pouquinho de futebol também. Estamos de volta com o Tribuna Livre. Agora, conforme foi prometido, vamos falar sobre futebol. E para falar de futebol, ninguém melhor do que o Alan Guilar. O presente, a constante. Alan, vamos começar. De qual país você é? Eu sou brasileiro, graças a Deus. Ué, esse nome Alan Guilar? Aí foi um desarranjo do meu pai ali na hora de registrar. Eu acho que ele foi comemorar bastante. Quando eu nasci, aí ele acabou confundindo as palavras lá no Alan Guilar. Depois pergunte a ele onde ele achou esse nome. Na verdade, ele é de origem italiana, né? Meu avô, Sim, a minha família, os meus antecedentes são... Então o Guilar vem lá da Itália, né? O Alan, dessa forma aí, sinceramente não sei te responder, né? Agora, obrigado. Qual é o nome do seu pai? José, quer dizer, um nome também que vem da Itália? Ou não, esse é daqui mesmo. Esse é daqui mesmo. Tá bom, me diga uma coisa. E a seleção brasileira tá dando gosto, né? Tá dando gosto. Agora voltamos a ter aquele prazer de assistir a seleção. A gente tá apaixonado pela seleção, né? Voltamos a nos apaixonar. Né? A seleção vai para a Rússia, é a única até agora, exceto a Rússia, que... Inclusive quebrou um parâmetro aí, né? Que sempre eram as seleções da Ásia que primeiro se classificavam, né? Agora não, agora foi a seleção brasileira. Voltando a fazer o torcedor se apaixonar, tanto no estádio, tanto parar em frente à televisão para assistir. Então, agora realmente nós temos uma seleção para torcer, né? O Tite é competentemente simpático, né? Eu costumo dizer que eu vou... É o diferencial. Eu vou abrir uma empresa e vou contratar o Tite como administrador. Não, porque eu acho que é sucesso garantido, né? Rapaz, nunca a seleção brasileira em eliminatória ganhou 8 partidas seguidas. Ganhou! Jogou 4 fora, 4 em casa. Enfrentou a Argentina, enfrentou o Uruguai. E no meio disso tudo ainda um jogo festivo contra a Colômbia, aquele jogo da solidariedade, que ganhou também, né? Exatamente. Com a seleção de jogadores que não é que ele estava acostumado a jogar. Ele convocou uma seleção que era totalmente alternativa e acabou vencendo também. E olha, o Tite tinha tudo, inclusive, para enfrentar problemas, porque o Tite vinha de um time, né, que, como é um time grande, gigantesco, que é o caso do Corinthians, né, poderia, em razão da rivalidade, encontrar antipatia dos palmeirenses. Não, ele está agradando a todo mundo. Mas, assim, todo mundo consegue gostar do Tite. Tem alguma coisa errada com o Tite, porque todo mundo gosta dele. Ou muito certo. O que eu acho é mais fácil ser muito certo. Aquele agradecimento na última partida agora contra o Paraguai lá no Itaquerão, que ele visivelmente emocionado, porque você vê que ele tem o prazer de comandar a seleção brasileira, tem o prazer de vencer pela seleção brasileira. E ele resgatou o nosso prazer de torcer para a seleção. E conseguiu passar isso para os jogadores, inclusive, que era o mais importante no momento. É verdade. Jogadores que eram os mesmos que o Dunga vinha utilizando. Não, e jogadores que você nota que ali tem algo diferente, tem paixão, tem amor pela seleção brasileira. Porque ali todo mundo é milionário, né? Não, ali não precisa jogadores, de dinheiro, ali ninguém precisa de dinheiro. Mas jogam com a dedicação. Rapaz, eu vi o Marcelo, eu vi o Marcelo nascendo no Fluminense. Marcelo é de Xerém, né? Cria do Fluminense. O Marcelo
trilionário, jogando pelo Real Madrid, entendeu? Aos 45 segundos tempo dando pique. E deu aquele vacilo contra o Uruguai, que foi um vacilo que, para mim, não reduz em nada a qualidade. Um erro normal do futebol. E ele procurou se redimir na partida Foi. contra o Paraguai, fez aquele golaço, que para mim foi o gol mais bonito da partida. E realmente, ele jogava a bola para um lateral, tirava do adversário, ele vibrava. Então é isso que faltava para a seleção brasileira. Você vê a atmosfera ali do Itaquerão. Não, seleção hoje é do Brasil. É do Brasil, graças a Deus voltou. E Libertadores? Libertadores também. Essa semana vem aí, né? Agora nós vamos ter jogos aí essa semana, né? Vão ter jogos importantes, porque já podem definir algumas situações aí nos grupos. Né? Acho que o Flamengo pega o Atlético Paranaense. É onde? No Rio ou Maracanã, né? A partida no Maracanã. Estava para ser na Ilha do Governador, mas acabou voltando. Mas me diga uma coisa, no Maracanã também não vai ter o jogo do Fluminense pela Sul-Americana? Não, o Fluminense, se eu não me engano, foi transferido. Na verdade é o seguinte, a gente tem que aguardar momentos, dias antes da partida, porque lá no futebol carioca, infelizmente, as coisas estão sendo decididas tudo em cima da hora. Quer dizer, tem um palco maravilhoso, né? O Maracanã, e ninguém usa. Que coisa doida, né? Exatamente. Nós já podemos ter brasileiros classificados ou quase classificados. Ou também quase desclassificados. Ou quase desclassificados, que eu acho difícil que os brasileiros enfrentam, teoricamente, os adversários aí, teoricamente, né? Libertadores. E todos já tiveram vitórias, né? Em 2 rodadas ganharam todos pelo menos uma, né? Então estão ali numa situação tranquila para poder chegar mais à frente aí na Libertadores. Rapaz, e o Paulista definiu, né? Os 4 grandes classificados, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar cada dos seus grupos. Cada fez um no seu seu dever grupo, de casa. exatamente. Vamos fazer a segunda partida dentro de casa, nas quartas de final, contra equipes aí de supostamente menores também, né? Mas nós temos uma Ponte Preta que pode ser surpresa. Pois né? rapaz, vai pegar o Santos. Vai pegar o Santos, pode ser surpresa. E o Santos está naquela, vou para Libertadores, fico por aqui, o que eu faço? Mas o Santos vem numa crescente, né, Mundo? O Santos também, eu acredito que o Santos pode ir bem, tanto na Libertadores ali, buscar aquele seu espaço ali, quanto no Campeonato Paulista. Então, apesar da Ponte Preta vir como uma surpresa nessa Campeonato Paulista, acho que o Santos pode não ter tanta dificuldade assim, né? Acho que o Santos pode... Agora, aqui entre nós, você vê o que é o papel do treinador, né? Rapaz, está dando gosto ver o Fluminense jogar, mesmo que seja com o time reserva, o time titular, né? O Abel, ele deu alma ao time. Para mim, eu já até falei em outras oportunidades aqui nesse programa, o Abelão ele é um dos grandes injustiçados dos treinadores no futebol brasileiro. Ele, na verdade, ele pega muito trabalho pelo meio, né? Ele é meio que... Mas no caso do Fluminense, incêndios. como o Fluminense estava em baixa quando ele chegou, ele mandou embora um bocado de medalhão, chamou a meninada e, vamos jogar. Ele fez o time dele e agora começou desde o início, exatamente. E está fazendo um belíssimo papel. Porque ninguém sabe, mas eu torço pro Fluminense, viu? Não, ninguém sabe ninguém isso. sabe Fluminense disso. e River, né? River da Argentina. O River está de férias agora, entendeu? Não venha com informação falsa. Não, ele vem jogando. Você vai dizer que o River vem jogando. Houve um desastre lá em Teresina, na quarta-feira. Contra o Vitória da Bahia, 3-2. O Vitória, não sei o que aconteceu. Não vai falar. Vai me omitir passar? Não vai falar. E vamos esperar o resultado de hoje. Hoje à tarde, às 16 horas, lá no Barradão. E nós vamos ganhar, e aí você vai poder falar à vontade. Aí na semana que vem a gente fala. Exatamente. Mas a informação está passada, 3-2 pro Vitória, né? Da Lampions League contra o River. Você está Desculpa, não consigo. Desculpa. O seu defeito eu tenho um compromisso com a verdade. De falar a verdade. Não pode, quando se trata do River, você tem que falar a injustiça. Não, mas eu já pedi desculpas aqui antecipadamente para as pessoas entenderem mas que olha, meu compromisso é com a verdade. Então... Mas o River já fez demais, pessoal, porque é a primeira vez que o futebol do Piauí vai para uma fase seguinte da Copa. É a primeira vez. É o Galo Carijó, é o River. Falando de verdade, ainda tem chances. No jogo de hoje tem chances realmente. Basta ganhar de 2 gols. Não pode descartar o River do Piauí. No futebol tudo pode acontecer. Pode acontecer, mas já fez uma bela campanha. Se parar por aqui também hoje, já está de parabéns. E vem fazendo um trabalho ao longo de uns 4 anos para cá, que é de parabenizar mesmo. E vamos ver se a gente populariza mais assim o River, né? Se o nosso cinegrafista for um cara legal e tudo, né? E quiser botar, entendeu? A camisa do River fechando assim. E você veja, quando a gente começa a falar do River, o tempo voa, porque o papo é bom, a conversa é ótima, entendeu? Mas olha, quero agradecer a você, telespectador, entendeu? Pela sua audiência, né? Que nos empresta essa audiência todo sábado. Se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente. Estamos
preparando para você um grande programa em homenagem à história de Brasília, né? Agradecer meu amigo Alan, né? E Obrigado. sábado que vem, se Deus quiser, estamos juntos Deus aí quiser, novamente. com nosso amigo Everson Cordeiro, né, também, porque hoje tivemos a baixa dele, né? É, exatamente, parece que ele se contundiu do vestiário, No né? vestiário, ele sentiu no vestiário. Tribuna Livre volta sábado que vem.